A neurociência corporal. Quando nós falamos em transgeracional, impertrivelmente nós temos que falar em corpo. Impertrivelmente nós temos que falar em neurobiologia. E temos que falar da importância da postura e do corpo sobre a mente. Bem há pouco tempo, há praticamente mais ou menos 3 ou 4 anos, a neurociência baseava-se sobretudo no estudo dos neurónios e das áreas cerebrais. E o estudo da mente, ou mais especificamente o estudo dos processos cognitivos como a atenção, como a memória, como as emoções, deveriam depender exclusivamente do cérebro. Hoje, a neurociência segue uma trilha do cérebro centrista. Isto é, estamos aqui a começar uma revolução científica em que entende-se que o cérebro deve estar relacionado com o resto dos órgãos. Então a mente não depende apenas do cérebro, mas de todo o corpo. Então, há resultados científicos surpreendentes, que são publicados todos os dias, que mostram que o cérebro e o corpo comunicam. Como é que nós interpretamos esta realidade de acordo com o diálogo que o cérebro e o coração têm? Um dos grupos pioneiros no estudo da relação cérebro-coração é o da pesquisadora Catherine Talon Beaudry, em Paris. Ela, há alguns anos, mostrou que percebemos as imagens que chegam aos nossos olhos quando o cérebro responde a um batimento cardíaco. Então, nem tudo o que vemos é processado pelo cérebro. Nós perdemos grande parte da informação. É aquele fenómeno de piscar atencional dos olhos, é aquele piscar que serve a uma falta de comunicação entre o cérebro e o coração. Então, nas suas últimas publicações científicas, ela vai mais longe. E ela diz-nos, quanto mais forte o nosso cérebro responde aos batimentos cardíacos, mais nós pensamos em nós próprios. Interessante. Então, as implicações da relação entre coração e cérebro são impressionantes para a neurociência. Mas muito mais para aprendermos a conhecer-nos. Mais do que isso, a respiração nasal regula as emoções melhor do que a oral. Interessante. Nós sabemos que nas tradições orientais, como o yoga, a respiração influencia nos estados mentais. Mas agora a ciência vem nos dizer que a influência da respiração no cérebro faz todo o sentido. E que o respirar pelo nariz, nós estamos a alterar a atividade da amígdala, da zona do sistema límbico envolvida no processamento das emoções, sobretudo no medo, sobretudo no stress, mas também do hipocampo, que é uma zona que está envolvida na manutenção da nossa memória. E é interessante que a primeira área a atrofiar na doença de Alzheimer é esta mesmo. Então, respirar pela boca, além de ter um sistema de filtragem de patogénios transportados pelo ar, não tem tanta influência no cérebro emocional. Interessante. Mas, olhando para esta estrutura corporal que dá informações ao cérebro, falamos do intestino. O intestino influencia o cérebro, isso todos nós já sabemos. Nós já sabemos desde 2017, no Max Planck Institute, que se descobriu que o cérebro entrega as informações que vêm do intestino. E a influência não é apenas elétrica, mas também é química, a microbiota. E esta talvez a descoberta do século, que é a influência exercida pelos micro-organismos que habitam os nossos intestinos, no sistema endócrino, no sistema imunitário e no sistema nervoso. Então, graças ao estudo da microbiótica, agora que sabemos que a nossa dieta influencia os neurotransmissores, altera a nossa estrutura neuronal e torna algumas áreas do nosso cérebro mais ativas que outras. E que a alimentação, por meio da microbiota, vai modelar a nossa mente e vai modelar a forma como nós nos relacionamos com os outros. E para terminar, para finalizar e rematar isto, a nossa postura corporal também influencia o nosso sistema nervoso. Não é só o nosso corpo geral, não são os órgãos que influenciam o cérebro e a nossa mente, as sensações do nosso corpo e a nossa postura corporal também. O António Damasio, que é um dos grandes neurocientistas deste século, diz que o nosso corpo sabe que a mente ainda não percebeu. Então, Damasio cunha o termo marcador somático para mostrar que as sensações do nosso corpo influenciam a nossa tomada de decisão. E, portanto, destas experiências, que conclui-se que uma maior interação torna-nos mais capazes de regular as nossas emoções e de tomar melhores decisões. Daí a importância de nós tomarmos consciência do nosso corpo, das nossas sensações, da nossa postura, cuidar da nossa postura corporal, porque isto traz benefícios óbvios não só para os músculos, mas também para a mente. Interessante que em 2014 alguns cientistas alemães mostraram
que o número de palavras negativas que nós lembramos é muito maior quando nós estamos mais encurvados. Interessante. Mas que se nos lembramos de palavras mais positivas, o nosso corpo tende-se a modular, a nossa cintura escapular tende-se a colocar de uma outra forma. Mas demonstraram que uma postura menos curvada aumenta a produção de testosterona, diminui a produção de testosterona e de cortisol, do que uma posição mais submissa. Até a posição em que nós dormimos influencia no sistema de limpeza cerebral. Então, interessante é que dormir de lado é a melhor maneira de purificar o líquido extracelular. E por aqui nós temos N situações que nos vão dizendo que a neurociência corporal é muitíssimo importante para todos os processos. Sobretudo quando nós estamos a trabalhar transgeracional, temos toda uma informação de uma árvore genealógica, de toda uma série de patologias, de toda uma série de comportamentos patológicos e disfuncionais que se pode regular através de uma dinâmica corporal. Com o exercício correto, com a postura correta, com a consigna correta, pode-se reverter um determinado processo, inclusive o transgeracional, através do trabalho corporal.